Mas, vamos lá. Hoje, a gente está vendo a CPMI, está acontecendo nesse instante o depoimento do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Eu estava vendo a introdução dele, depois a Elisiane Gama fez uma intervenção, mas a notícia que mais me chamou a atenção nesse momento é sobre o PGR, pedindo ao Supremo Tribunal Federal as primeiras condenações de manifestantes. O Carlos Frederico Santos, que é o subprocurador da República, responsável aí pelo 8 de janeiro, ele pediu essas condenações. Esse primeiro lote envolve a punição a 40 manifestantes por, abre aspas, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Nas alegações finais, professor, a PGR, no caso o subprocurador, ele sustenta que houve uma estruturação preliminar dos protestos antes do 8 de janeiro com o propósito deliberado de tomada do poder. Aspas. A forma como agiram os invasores demonstrou, de um lado, a estruturação do grupo criminoso e de outro, a fragilidade da contenção imposta pela PM do Distrito Federal, notadamente em razão da ausência do efetivo policial necessário para impedir o avanço da turba. E ele também fez questão de pedir a punição exemplar desses manifestantes. Professor, a gente está vendo aqui um PGR criando uma história. A história de um golpe sem armas. A gente pode condenar qualquer tipo de vandalismo e a gente condena todos os tipos. Vandalismo é coisa de esquerdista. Vandalismo é coisa de vagabundo. Vandalismo é coisa de idiota. Mau caráter. Canalha. Agora, entre o vandalismo e o golpe de Estado, a abolição do Estado de Direito, tem um gapzinho aí, tem uma distância considerável, né, professor? Marco, vou pegar a tua frase. Vandalismo é coisa de esquerdista e é coisa de vagabundo em especial, né? Primeiro, por que é coisa de... Só peço para não ofender os vagabundos colocando eles como equivalência de outras coisas, mas porque os vagabundos apenas não querem fazer nada. Já outros grupos querem não apenas não fazer nada, como destruir o que os outros fazem. Então, por isso que às vezes eu fico bem angustiado quando alguém ofende os vagabundos comparando com outras pessoas. Mas veja, isso é impressionante porque está na tática da esquerda utilizar a violência como um processo político. E eles precisam desestruturar as instituições e as relações sociais violentamente para que, diante desse caos, eles possam fragmentar qualquer possibilidade de reação. Por isso eles avançam. Está na tática política e na prática, está na prática deles, faz parte do cenário. Mas olha que coisa mais absurda. Aí eu vou concordar com a subprocuradora. Só tem um detalhe. Eu acho também que pode ter ocorrido uma orquestração, ou melhor, e antes da orquestração, um planejamento prévio. Só que a senhora tem que identificar quem foi que fez essa orquestração. Porque, afinal de contas, podem não ser aqueles manifestantes lá, que podem ser apenas vítimas de um processo, de uma enganação que teve. Tem que identificar se havia pessoas lá dentro que estavam estimulando e não faziam parte do grupo. Não estou acusando ninguém, só estou tentando que haja um pouco de clareza. Tem que identificar quais são as personalidades que estavam realmente vinculadas ao processo, quais são aqueles que estavam subrepticiamente utilizaram outros como sendo os verdadeiros mandantes, os verdadeiros articuladores, mas na realidade estavam por trás apenas tentando manipular as peças. Só que antes tem que ser verificado. E uma vez identificadas essas pessoas, se porventura elas forem pessoas muito poderosas, e não fizerem parte desse grupo que ali está, de vândalos, ali foi vandalismo, tá? Se uma vez, aí tem que ser punido exemplarmente, até mesmo para evitarmos, não estou dizendo, pelo amor de Deus, jamais faria uma comparação com determinados momentos da história, em especial momentos tão tristes, mas para ver se aquilo foi uma espécie de... Na época não existia o Bundestag, na época era hashtag, e se foi um incêndio ao parlamento para acusar outro. Isso tem que ser, isso só se consegue identificar se trouxer todos aqueles, ou melhor, se levar para depor ou para em audiência todos aqueles que de alguma forma
estão vinculados ou tiveram uma participação ou apenas assistindo, tendo o dever de não ter apenas assistido, porque faziam parte de estruturas poderosas que poderiam ter evitado. Além disso, se você identifica, e aí é a primeira coisa que se identifica, houve um ato de vandalismo. Ponto. Vândalo é uma coisa, terrorista, golpista é outra. Como a Regiane Rio, quando você falou, é a primeira vez na história que você faz um golpe de Estado. Nas férias, num final de semana, sem ninguém no cargo de poder e sem armamento. Que golpe de Estado imbecil é esse? Ora, é mais provável que aquilo que estava sendo feito pessoas foram iludidas e foram arrastadas por alguns comandantes, e não necessariamente esses comandantes do processo estão vinculados àquele grupo que foi preso, razão pela qual nós temos que restaurar o processo jurídico, o processo de julgamento, de acordo com a lei do Estado Democrático de Direito. Entre eles, fazer a individualização da conduta. E Marco Antônio, você é jurista, eu não sou. Eu nunca ouvi falar em individualização de 200 pessoas ao mesmo tempo. Se é para individualizar, é colocar indivíduo por indivíduo, para tentar identificar o que cada um fez de acordo com aquilo que fez, para que ele responda segundo as suas ações. Exato.